Olá, meu aluno, olá, minha aluna, de volta a falar com vocês sobre o direito das coisas. E veja só, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu vou contar para você, eu vou contar para você, eu vou contar para você sobre o direito de propriedade. Esse que é o direito real mais importante de todos, também chamado direito matriz, o direito ao redor do qual gravitam todas as regras essenciais, especiais do direito das coisas. A propriedade que é a origem de todos os demais direitos reais sobre coisa alheia. Estão lembrados? E a propriedade se revela o direito real, por excelência, que atribui ao seu titular não apenas o aproveitamento físico, a posse do bem, como também a sua possibilidade de disposição, de alienação, na forma de venda, na forma de doação. Pois bem, quais são aí os poderes inerentes à propriedade? São 4, estão lembrados? Uso, gozo ou fruição, disposição e reivindicação. Pelo primeiro, pelo poder de uso, o titular poderá se servir da coisa segundo a sua natureza, segundo a sua funcionalidade natural, né? Para aquilo que a coisa foi pensada, foi projetada. Então, se eu estou usando um carro, eu estou me deslocando por meio dele. Se eu estou usando uma residência, um imóvel, eu estou usando como moradia, né, a função desse imóvel. Já o poder de gozo ou fruição é o que possibilita retirar frutos e rendimentos daquele bem. O poder de disposição autoriza o titular a alienar o bem, e esse é o traço mais marcante do proprietário. Quem pode vender, quem pode doar, quem for dono. O mero possuidor não tem essa prerrogativa da venda e da doação. Quarto poder, poder da reivindicação. Reclamar de volta o bem que foi indevidamente tirado. E é bom lembrar que aí a ação por excelência que ampara o proprietário é a chamada ação reivindicatória. Lembra que eu dizia com vocês? Olha, a ação reivindicatória é mais completa que a ação de reintegração de posse. Porque na reintegração de posse eu recupero a posse que me foi esbulhada. Já na ação reivindicatória, eu provo ser o dono verdadeiro, a minha propriedade está sendo questionada, está sendo contestada, e ao demonstrar que eu sou de fato o dono verdadeiro, eu recupero por tabela a posse esbulhada. Quer dizer, eu consigo 2 objetivos numa mesma ação. A ação reivindicatória, reforço com você, me recoloca na condição de proprietário e ainda devolve a posse. Pois bem, agora a gente vai tratar da primeira forma que o Código Civil regula de se obter uma propriedade, que é a propriedade imóvel. O Código dedica uma regulação especial à propriedade imóvel em razão da sua importância econômica, social, os grandes conflitos que surgem para o direito sanar, resolver, são conflitos nessa esfera dos bens imóveis. Então é natural que o Código comece dando o seu tratamento para essa aquisição de propriedade imóvel. E veja lá no nosso roteiro, a primeira forma é o registro do título. Na verdade, por uma questão didática, né? O registro é, do ponto de vista quantitativo, numérico, estatístico, o meio mais comum de aquisição da propriedade imóvel, mas não é o primeiro meio. Na verdade, a gente vai ter outras situações em que antes mesmo do título registrado, o indivíduo já se favorece da propriedade, ele já se torna proprietário. Mas, repito, por uma questão de incidência muito mais frequente nas relações sociais e patrimoniais, começa-se falando pelo registro do título. Então vamos lá. Que título é esse? Primeira coisa é que nós aprendemos lá em direito das obrigações, lá em direito dos contratos, que o instrumento ou mecanismo que atribui propriedade é a tradição. Eu reforçava com vocês em aula. O contrato pelo contrato não atribui propriedade. O contrato pelo contrato atribui crédito.
atribui direito pessoal. O mecanismo posterior a esse contrato, que fará a transferência da propriedade, é a tradição. Lembram? Portanto, qual tem efeito real? No sentido de que qual tem a capacidade de atribuir propriedade? É o contrato ou é a tradição? É a tradição. E no caso dos imóveis, nós falamos em tradição formal ou tradição solene, representada pelo registro do título de propriedade. Registro que será feito no cartório imobiliário da circunscrição em que se encontra o bem imóvel. Portanto, é uma competência territorial também dos cartórios imobiliários. Cartório que dará publicidade a esse direito de propriedade e que fará o efeito real da transmissão de propriedade. Em outras palavras, o registro do título é o gesto formal pelo qual se transfere a propriedade imóvel a partir do seu título, chamado título translativo de propriedade. O translativo é o título que transfere, daí o transladar, né? O transferir a propriedade a partir desse título. Via de regra, qual é o documento por excelência que formaliza a propriedade imóvel? A escritura pública. A escritura pública será feita pelo tabelião. É um contrato solene, é um contrato formal, é um contrato caro, né? Há também essa questão da realidade social. No Brasil, muitos não se importam, não se preocupam em fazer a escritura, porque há uma cultura de que não basta você ter o contrato de compra e venda quitado, escritura é muito caro, registro também, e aí se tem, né, o jeito brasileiro de levar as coisas de um modo menos preocupado, menos voltado à formalidade dessa aquisição de propriedade. Mas o direito civil, o Código Civil é claro: quem não registra não é dono. É o registro que atribuirá ao comprador do imóvel, ao donatário desse imóvel que ganhou o imóvel, no caso aí de graça, é o registro que fará dele proprietário legítimo desse imóvel. Não só se registra escritura pública para transferir propriedade. Já ouviu falar no processo de inventário, né? O inventário é aquele procedimento, inclusive hoje pode ser extrajudicial, feito no cartório, mas um procedimento que se volta a identificar os bens do falecido, a reconhecer os seus sucessores, a pagar as dívidas deixadas, a quitar os impostos derivados dessa herança e aí o saldo ser partilhado pelos sucessores. Correto? Pois bem, lá no finalzinho, quando se consuma a partilha, aparece para cada herdeiro contemplado o chamado formal de partilha. O formal de partilha é o documento que materializa a herança. É o documento que concretiza o direito de propriedade que cada herdeiro já recebeu lá na morte do autor da herança. O autor da herança é chamado de cujus. Isso é assunto para aula futura, lá em sucessões, mas há essa nomenclatura muito usual no meio da matéria sucessória, que é o de cujus, né? É o falecido, é o dono do patrimônio, que agora será compartilhado, será partilhado. Então, quando morre o de cujus, no exato momento em que ele morre, a herança já vai para os seus sucessores. Portanto, nesse momento, cada herdeiro se torna proprietário. O formal de partilha vai formalizar, daí o nome, essa propriedade. Cada herdeiro pega o formal de partilha, leva ao cartório competente e registra, incorporando de forma definitiva a propriedade. Quer dizer, o que seria uma escritura, naquele momento de fechamento da herança, é um formal de partilha, um documento que faz o papel de escritura, e sendo registrado da propriedade imóvel. Tá? Caminhando aí com você, a cessão. Olha só, a cessão. De onde vem a palavra cessão? Será que vem do direito civil ou não? Direito civil que deriva, que produz a palavra acessório. Você já ouviu falar em acessório lá na classificação dos bens. Bens principais, bens acessórios.
O bem acessório pressupõe o bem principal. O bem acessório é dependente, é vinculado e só existe em função do bem principal. Essa ideia de subordinação é a mesma agora. A acessão é o acréscimo, veja bem, é o acréscimo que se faz ao bem principal. E por que é aquisição de propriedade imóvel? Porque o dono do bem principal torna-se dono do acessório. Portanto, o dono do bem principal torna-se dono do acréscimo que foi feito. Explicando melhor, esse acréscimo será feito como aprimoramento, como conservação, como expansão de um bem que já se tem. E ele pode acontecer de modo artificial ou de modo natural. O artificial nós já comentamos na aula anterior. Nada mais, nada menos que a benfeitoria. É o acréscimo realizado pela ação do homem. O próprio ser humano é que aprimora o bem, fazendo melhorar. Daí as benfeitorias que nós já examinamos, né? Os melhoramentos voltados ou à conservação do bem, e aí se fala em benfeitoria necessária, ou a melhorar sua funcionalidade, e aí se fala em benfeitoria útil, ou para torná-lo aprazível, para torná-lo mais agradável, esteticamente melhor, e aí se fala em benfeitoria voluptuária. Pois bem, o que nos resta agora, o que nos cabe agora examinar, é o que não foi dito, a chamada acessão natural, que é o acréscimo feito não pela vontade do homem, mas pela ação das forças da natureza. De modo particular, com muito mais incidência, pela ação das águas de um rio. O rio, dependendo do seu volume, da sua expressão, né, de volume de água, do seu tamanho, ele é capaz de alterar a geografia de certos locais. Ele mexe na própria distribuição dos terrenos ali banhados por ele. E aparecem nessa relação das águas do rio com os terrenos banhados por ele 4 fenômenos possíveis: aluvião, avulsão, formação de ilha e alvéolo abandonado. Vamos lá, um por um. O que vem a ser a aluvião? Primeiro que a aluvião é desdobrada em duas: aluvião própria e aluvião imprópria. Na primeira, aluvião própria, um fenômeno muito devagar, muito demorado, que leva décadas, o rio vem trazendo sedimentos, vem trazendo elementos sólidos que vão se depositando às margens de um terreno. E com o passar das décadas, o terreno vai aumentando de tamanho. Aquela margem cresce. E veja, tem relatos de crescimento de vários metros, né, com o passar do tempo. Com o depósito progressivo desses sedimentos, rendimento é bom, né? Desses sedimentos às margens do terreno. Resultado, o dono do terreno, até então existente, torna-se dono do acréscimo, daquela margem que aumentou. Por isso é uma incorporação de propriedade imóvel. Já quando se fala em aluvião imprópria, não há depósito de sedimentos. O rio recua, o rio perde volume de água de modo permanente. Não é também essa variação natural, essa oscilação de volume de água que pode acontecer de estação para estação. Não. Não é um fenômeno que é volátil. Ele é uma delimitação definitiva de quantidade de água. Como assim? O rio perde volume de água e não recupera mais. E essa nova condição geológica e geográfica se define de maneira irreversível. E aí, o que era um terreno até então banhado pelas águas do rio, o que era um terreno submerso, torna-se um terreno sólido. E veja, eu, dono daquele rancho, até então banhado até certo ponto pelo rio, ganho todo esse terreno à frente, que acabou ficando exposto pelo recuo das águas do rio. Deu para entender? Portanto, a primeira é a aluvião própria, pelo depósito de sedimentos. A segunda, a aluvião imprópria, pelo recuo permanente das águas daquele rio. Segundo fenômeno, esse bem mais impactante, com mais implicações jurídicas importantes, a avulsão.
Pense agora no fenômeno abrupto, repentino, violento até, porque a avulsão é o fenômeno pelo qual as águas do rio fazem desprender um grande bloco de terra, é um cascalhinho não, um grande bloco de terra, empurrando-o até que ele venha se anexar a outro terreno. Então pense você, né, que um terreno lá de 100 metros quadrados, e acontece na Amazônia, com tanto volume de água, isso é perfeitamente possível, e esse bloco, grande bloco de terra, esse grande terreno, vai sendo arrastado até ser anexado a outro terreno. Nesse caso da avulsão, a lei prevê uma consequência jurídica prática importante. O dono do terreno favorecido, porque ele ganhou terra, né? Ele aumentou o seu imóvel, ele precisa ou autorizar que o prejudicado vá remover essa terra. Claro, nem sempre isso é viável por questões operacionais, porém ele precisa, na falta dessa remoção possível, ele precisa indenizar o proprietário prejudicado. Como dá para identificar de onde veio a porção para onde ela foi, a lei prevê essas duas respostas como solução. Terceiro fenômeno, vou falar do álveo abandonado primeiro. Álveo é o leito do rio. Álveo é o chão do rio, é por onde passa a água do rio. E por vezes o rio perde volume de água e expõe o álveo. O álveo tem um relevo, ele pode ter uma variação de topografia, de repente tem uma pequena montanha, por exemplo, submersa, e quando há o recuo das águas do rio, essa pequena montanha se torna exposta. E ali então se tem uma nova conformação geológica. Ali nasce um terreno, no terreno nascem plantações, se desenvolve uma flora, até uma fauna. Então ali se torna sólido, se torna seco. Ali se torna uma nova realidade territorial. Como é que a lei vai atribuir esse álveo abandonado? Da seguinte maneira: conforme ele for próximo dos proprietários ribeirinhos, por exemplo, eu tenho um rancho lá na Amazônia, apareceu esse álveo abandonado, esse álveo exposto, ele está próximo a mim e próximo a eventualmente o outro rancheiro. Nós vamos dividir por igual essa nova formação geológica. Então ele é dividido, ele é repartido entre os proprietários ribeirinhos próximos de modo proporcional. Tá? Então se traça lá uma linha imaginária, uma linha para dividir entre os proprietários cada porção que eles vão receber. E é a mesma lógica aplicada para a chamada formação de ilha. Não, como formação de ilha? Agora é diferente a origem, mas o resultado é igual. Na formação de ilha, o rio vai depositando sedimentos progressivamente, lentamente, ao longo de várias décadas, no leito, no fundo do rio. Isso vai, com o passar do tempo, também dando origem a uma formação geológica independente, até que essa formação sobressai das águas. É claro, lentamente, ela vem e joga água, não. Lentamente ela vai se formando, até que em certo ponto dá origem a um terreno seco novamente, um terreno sólido novamente. Tá? E aí essa ilha, lembra? Um pedaço de terra cercado de água por todos os lados, essa ilha também vai pertencer aos proprietários ribeirinhos de modo proporcional. Né? Os mais próximos vão dividir entre si essa ilha de modo proporcional. Daí a formação de ilha ser, com o álveo abandonado, os dois fenômenos mais raros, claramente, de serem observados. Tá? Mas o direito tem que contar com a possibilidade de que também eles venham a acontecer. E veja lá no próximo item, direito sucessório. Sobre ele eu até já comentei com vocês. Ora, por que o direito sucessório é fonte de propriedade? Porque ele está relacionado ao direito de herança. Direito sucessório é nada mais que o direito hereditário, que me cabe quando falece o dono de um patrimônio sobre o qual eu sou herdeiro. Então veja só, é a prerrogativa que se atribui ao herdeiro, ao sucessor, de receber a propriedade e a posse também de um patrimônio deixado por um falecido. Então o patrimônio desse falecido
será transferido para os seus sucessores. E essa sucessão vai acontecer de dois modos. Vocês vão aprender também lá na última etapa do direito civil. Mas para entender por hora, ela pode ser uma sucessão legítima ou uma sucessão testamentária. Qual que é a diferença? Na sucessão legítima, não há um testamento, não há um documento de última vontade. Ou seja, o dono daquele patrimônio morreu sem dispor sobre os seus bens, sem dizer para quem desejava entregá-los. Porque não fez testamento. O testamento é o documento que vai atribuir a herança a quem o de cujos o falecido desejou. Com restrições, vocês vão aprender que há limitações, algumas ressalvas, mas a ideia é: eu pego o testamento e deixo meus bens para quem eu desejar, respeitando as restrições legais. Quando não há testamento, se fala sucessão legítima, e neste caso a lei mesma faz a atribuição de herança para certos herdeiros. Há uma relação chamada ordem de vocação hereditária, apresentada pelo nosso Código Civil. Descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro e colaterais. Não vou aprofundar isso com vocês, porque não é oportuno. Mas para vocês terem essa ideia de que não se entrega herança para todo mundo. Meu Deus, quando eu falecer eu vou deixar meus filhos, deixar minha esposa, deixar meus pais, deixar irmão. Vai dar R$1 para cada um, se der, né? Não é isso. Algumas categorias são privilegiadas. Vocês verão isso lá no futuro, tá? Quando é feito um testamento, aí se fala em sucessão testamentária. O documento formal deixado pelo falecido é o documento que transfere a sua herança. Só que aí, eu vou considerar que tanto na sucessão legítima quanto na testamentária, ao morrer, repito, ao morrer o autor da herança, ao morrer o dono do patrimônio, o herdeiro já era proprietário. Naquele momento já se torna proprietário. Então, repito e reforço. Quando acontece a aquisição de propriedade por herança? Em que momento? Na morte do autor da herança. Na morte do dono daquele patrimônio. Por mais que os herdeiros não saibam dessa morte, ou não saibam até que são herdeiros, tecnicamente já são donos e possuidores. Desde o momento exato em que faleceu o dono do patrimônio, tá? E nós entramos agora, vamos ver se vai mudar certinho aí, peraí, na modalidade chamada modalidade originária de aquisição da propriedade imóvel. Isso vale também para a propriedade móvel, que é a usucapião. Por que ela é chamada propriedade originária, uma forma de propriedade originária, ou de aquisição originária da propriedade? Porque na usucapião não há uma transferência, não há uma relação de atribuição de propriedade de um titular para o titular. Não. Há uma manifestação espontânea e originária, uma manifestação inicial da propriedade. Por quê? Em suma, em poucas palavras, na usucapião adquire-se a propriedade pela posse. Não por um contrato, não por herança, não por um negócio jurídico anterior, adquire-se pelo exercício regular de uma posse. Explicando melhor para vocês. A usucapião é um fenômeno pelo qual o exercício regular de uma posse, aliado à inércia do proprietário desse bem, produz a propriedade para o possuidor. Então veja só, eu estou numa posse que eu vou exercer com regularidade, com estabilidade, com envolvimento na conservação do bem, e o resultado dessa dedicação toda é a aquisição da propriedade. De possuidor, eu pulo para proprietário. De mero usuário, material e físico, eu me torno titular do domínio desse bem. Por isso estão percebendo que o tempo é muito importante. A usucapião, que é a palavra feminina no atual Código Civil, é um fenômeno essencialmente temporal. Eu adquiro a propriedade pela passagem do tempo. E aí, na questão do objeto, quais são
os bens que podem ser usucapidos, podem ser objeto da usucapião. Todos os bens, exceto os bens públicos e as coisas fora do comércio. Explico melhor. Os bens públicos são os bens que pertencem ao Estado. Quando eu digo Estado, ao ente público, tanto à União, quanto aos Estados-membros, ao Distrito Federal, aos municípios e aos territórios federais, quando houver território federal. Lembra que os bens públicos se desdobram em 3 espécies? Bens de uso comum do povo, praças, ruas, praias, tudo agora deserto, porque todos conscientes da importância do isolamento social. Bens de uso especial, certos imóveis e certos bens que vão viabilizar o exercício de uma função pública. Imóveis que abrigam órgãos públicos, por exemplo, o prédio da prefeitura, o prédio do fórum, as escolas públicas, né, enquanto consideradas imóveis. Então são bens de uso especial. Há uma destinação particular desse uso, não é para qualquer um chegar lá e se aproveitar, né? Há uma aplicabilidade especial para eles. E os bens dominicais, também chamados bens dominiais. Aí me perguntaram uma vez, professor, é o bem usado só aos domingos? Não, criatura, né? Dominical aqui vem de domínio, que lembra proprietário. Por que lembra proprietário? Porque esses bens pertencem ao Estado, não diretamente à população, à sociedade, mas ao Estado enquanto pessoa jurídica, ao Estado enquanto titular de bens, de patrimônio. Pensa assim, na empresa pública, né, do próprio Estado, o imóvel da prefeitura, os veículos da prefeitura, né, não estão ali para qualquer um usar. São bens que integram o patrimônio do Estado. Pois bem, questão de prova da OAB. Mas o bem dominical é um bem que pode ser vendido, você está lembrado? Os bens públicos são inalienáveis, não podem ser vendidos porque interessam ao benefício popular, social, exceto os bens dominicais. Os dominicais, quando houver justo motivo, fundada razão para que sejam vendidos, podem ser vendidos. Tanto que a privatização é a prova de que os bens dominicais podem ser vendidos. E aí, se podem ser vendidos, podem ser perdidos por uso capião? Não. Nenhum bem público se sujeita a uso capião, ainda que se trate de um bem alienável, no caso, o bem dominical. Correto? Outra categoria, gente, não podem sofrer uso capião as coisas fora do comércio. Bens que não podem ser negociados, que não estão à disposição de um contrato, de uma venda, por exemplo, bens do menor. Lembra que os bens do menor, os bens da fundação, são bens legalmente inalienáveis. Legalmente inalienáveis, não podem ser vendidos, salvo em casos especiais, com autorização do juiz, porque são bens que dão amparo para os seus titulares. No caso, o bem do menor é a proteção da sua vida material. O bem da fundação, a fundação é um patrimônio em si. Como é que eu posso ficar desmantelando esse patrimônio? Leva à extinção da fundação. Então, são bens legalmente inalienáveis. Se, portanto, o menor não pode vendê-lo, o menor não pode perdê-lo para o uso capião, né? Seria uma contradição técnica e conceitual. Beleza? Todos os bens se submetem ao uso capião, exceto os bens públicos e as coisas fora do comércio. E agora, para a gente entender quais são aí os requisitos gerais da uso capião, não valem só para imóveis, mas também para móveis. A dinâmica de aplicação da uso capião é a mesma, não importa a natureza imóvel ou móvel desse bem considerado. Primeiro requisito, intenção de dono, também chamado de animus domini. Animus domini, animus intenção, domini de ser dono. Né? O animus é aquela partícula que revela a intenção, o propósito. Animus necandi, intenção de matar. Animus furtandi, intenção de furtar. Animus ferrandi, professor que corrige a prova com
peso na mão, ânimos ferrandi, não é o meu caso, tá? Especialmente quando eu sou assim, paparicado, os alunos ficam trazendo coisas gostosas, né? E a gente em casa agora fica no desespero por coisas gostosas, por guloseimas, enfim, só que criança em casa destrói tudo, criança sem ir na escola, inferno, criança, inclusive estou doando um dos meus filhos, se alguém quiser pode escolher, tá? Tem menino, tem menina, mais velha, mais novo, então fica aí a critério de quem quiser, tá? Você pode escolher um número, escolhe aí um número par entre 1 e 3. Você falou 2, ganhou. Você pode escolher, tá? Se quiser levar um menino ou uma menina. Mas aí fica então esse desespero, né, em casa e tal. E aí tem aluno que me traz alguma coisinha. Por que não ser generoso com esse aluno? Correto? Brincadeiras à parte. O que é o animus domini? Eu estou me portando em relação ao bem como se fosse o seu dono. Como assim? Eu ocupo um terreno abandonado. E eu faço tudo o que seria tarefa do dono fazer. Faço a roçada, mantenho a limpeza, eventualmente pago IPTU, mantenho funcionamento, se for um imóvel predial, né? Se for uma casa funcionando, eu estou cumprindo a chamada função social desse imóvel, que está abandonado pelo seu proprietário. E eu acabo tendo uma conduta de conservação que é própria de dono. Quer dizer, esse zelo, esse cuidado, essa preocupação, essa dedicação esperados do proprietário, quem atende sou eu. E aí, claro, se eu estou agindo como dono, eu estou tendo uma intenção de me tornar dono, de ser dali a pouco, dali a um tempo, o proprietário. Só que tem um detalhe. Se eu estou naquela posse, não por ocupação, não por abandono, mas por contrato, a chamada posse contratual, se considera que durante o contrato não há animus domini. Explicando melhor. Eu estou ali por locação, ou estou ali por comodato. Eu recebi a posse do bem por disposição do seu titular. Eu sei que não é para eu alimentar o desejo ou alimentar a esperança de me tornar dono. Não é para isso. Eu estou ali sob concessão, sob permissão do dono. Então eu já comentava isso com vocês também em sala. Vamos pensar que eu fiz uma locação por 10 anos, um comodato por 10 anos. Nesse prazo de 10 anos, lembra que a posse chamada posse ad interdicta, ela não abre possibilidade para usucapião. Por que não? Porque eu estou ali consciente de que a posse me foi consentida e não tomada, e nem abandonada. E eu estou consciente de que a minha posse é uma posse restringida pelo tempo. O meu tempo de posse é um tempo curto e é um tempo limitado pelo próprio contrato. Daí eu não posso querer ser dono num contexto desse. Mas eu também dizia a vocês, e quando se trata, por exemplo, de um comodato que foi encerrado, porém não teve a reclamação de devolução, ou então você estava lá no meu imóvel por comodato, e aí encerrou o prazo, eu reclamo a devolução, você não me devolve e eu me mantenho agora quieto, indiferente, alheio a essa questão. Eu deixo você ficar. Agora começa a posse ad usucapione. Agora você estando lá, já interpretando que o bem foi abandonado e cuidando dele como se fosse o dono verdadeiro, agora você pode alimentar o animus domini. Agora começa o perigo de dali a pouco você obter a usucapião. Preparar vocês direitinho para ir sair ocupando alguns terrenos abandonados, né, dar uma ampliada no patrimônio. Direito é para a gente também prosperar, tá? Próximo requisito geral, o decurso do tempo. Acabei de falar para vocês que a usucapião é um fenômeno essencialmente temporal. A usucapião associa o decurso do tempo a uma posse regular e duradoura. O decurso do tempo vai revelar dois fenômenos importantes. Quanto mais o tempo passa, mais a posse consolida, mais a posse gera usucapião. Então veja, quanto mais o tempo passa, mais a posse vai se consolidar, mais vai se aproximar
de tornar propriedade. E quanto mais o tempo passa, mais se reforça a omissão do proprietário, mais caracteriza a sua inércia. Veja, de um lado, um proprietário ausente e indiferente, de outro, um possuidor dedicado, diligente e cuidadoso. Essa combinação bombástica que vai gerar depois a usucapião. Quais prazos são previstos no nosso direito civil? Para o usucapião de bens imóveis, 3 prazos como regra: 5, 10 ou 15 anos. 5, 10 ou 15 anos. Existem mais ou menos, não pode ficar coçando, tá? Se você for na rua, não pode coçar, tem que lavar a mão primeiro, né? Você pode passar no álcool em gel, numa água sanitária, vai dar uma sapecada, mas é bom porque está matando tudo até você, né, naquele momento. Então você vai buscar aqui nesse decurso do tempo, 6 modalidades mais ou menos de usucapião de imóveis. Vão combinar entre si esses 3 prazos possíveis, 5, 10 ou 15 anos. Eu vou comentar disso numa aula futura. Mas há uma exceção, a chamada usucapião familiar. É uma usucapião prevista recentemente, na qual com 2 anos apenas você obtém a propriedade do outro. Eu explico sobre ela no futuro, quando eu falar das modalidades, tá? E aí ela é uma exceção porque foge lá dos 5, 10 ou 15 anos, como prazos gerais de usucapião. Veja lá, terceiro requisito, posse ininterrupta. Primeira coisa, posse ininterrupta, não detenção ininterrupta. Importante lembrar que a detenção é uma quase posse. A detenção é uma situação inferior à posse, em que também se tem um aproveitamento, ou que se tem um envolvimento, melhor dizendo, com o bem, mas não para uso pessoal, não para benefício do próprio detentor. Ele está, é sempre bom lembrar, cuidando, guardando, administrando no interesse do verdadeiro possuidor ou proprietário. Essa posse, então, o bem usado para si, o bem do qual o titular se aproveita pessoalmente, deve ser usada com regularidade. Portanto, não pode sofrer uma interrupção. Mas será que eu não posso nem sair? Hoje até seria fácil, está todo mundo em casa, preso, né? Seria fácil cumprir essa posse ininterrupta. Agora, uma situação de normalidade. O possuidor não pode dar uma saidinha, não pode buscar o salgado, né? Buscar o tudinho que tem na cantina da Unifafib, coisa de louco, uma coisa... maior abstinência, carência que eu tenho de ir para a Unifafib, esse tudinho. Não pode? Não é bem isso. Na verdade, a lei vai condenar saídas longas desse possuidor que principalmente caracterizem abandono do bem. Abandono do bem. Teve um caso assim, ó. O cara morava ocupou lá uma casa, se eu não me engano. Era a casa que ele morava. Cuidando, conservando, fazendo a função social. E a mãe morava em outra cidade. A mãe ficou adoentada. Ele deixou a casa, fechou a casa e ficou meses cuidando da mãe. Quando ele voltou, o proprietário disse que havia sido comprometido ao usucapião, porque ele abandonou o bem. O juiz acolheu essa ideia, acolheu essa alegação. Realmente, ele quebrou a posse irregular ao deixar o bem abandonado. O abandono é que é o problema. O abandono é o que fragiliza o usucapião e caracteriza a quebra do requisito da posse ininterrupta. Uma coisa importante, gente, é que, olha só, vamos pensar que eu estou lá num bem abandonado, faz 4 anos, cumpro todas as condições dessa usucapião, tudo bonitinho, falta 1 ano só para eu requerer o usucapião, são 5 anos. Eu acabo morrendo, olha que tragédia. Pobre geralmente é assim, né? Quando vai conseguir alguma coisa, acontece um trem que acaba atrapalhando os projetos dele. Não é isso? O pão cai com a manteiga virada para baixo, enfim, atrasa o pagamento, dá tudo danado. O que acontece? Ele morre, mas ele deixa um herdeiro que ficou ali também com ele dessa posse. Esse herdeiro pode continuar agora como usucapiente, veja só, ele sendo o novo possuidor principal desse bem. Ele prossegue mais 1 ano e soma a esse seu ano os 4 anos do pai falecido. Então a lei autoriza ao usucapiente
que ele some o seu tempo de posse, o tempo de posse de um antecessor. Também é possível aqui, veja só, que essa somatória se dê não por herança, mas por transmissão contratual. Eu estou lá há 4 anos, mas eu quero me mudar, preciso me mudar, por exemplo, para cuidar de alguém, né, distante. Eu vou perder 4 anos de posse ad usucapione. Eu posso fazer um contrato com você de cessão do direito de posse. Esse contrato vai transmitir a você a posse já cumprida de 4 anos e você continua a diferença até fechar os 5 anos. Então essa também será uma somatória possível, desde que a posse anterior também tenha sido ininterrupta. Então eu fiquei lá 4 anos de modo regular. Eu passo a você por contrato, você continua de forma ininterrupta, os dois tiveram posse ininterrupta, nessa somatória, 5 anos, se obtém a usucapião. Por fim, o último requisito, posse mansa e pacífica. Não é a posse de quem está lá na rede. O que você pensa em posse mansa e pacífica, né? Uma posse tranquila, uma posse serena, sem perturbação. É mais ou menos isso. Uma posse não contestada pelo proprietário. Posse mansa e pacífica é a posse não contestada pelo proprietário. O proprietário se revela completamente indiferente, inerte, despreocupado em relação a esse bem. Isso vai reforçando o abandono do bem. Essa posse mansa e pacífica vai ser quebrada de que maneira? O que o proprietário tem que fazer para afastar a posse mansa e pacífica? Segundo a jurisprudência, apenas pela via judicial é que o proprietário vence a sua inércia e quebra a posse mansa e pacífica. Explico melhor. Ele tem que propor contra o usucapiente qualquer ação que manifeste o seu repúdio, que manifeste a sua oposição àquela posse. Uma reintegração de posse, uma reivindicatória, alguma medida formalizada em juízo que vai manifestar formalmente a sua oposição. Não basta gritar, brigar, atos extraprocessuais, mandar notificação extrajudicial. A jurisprudência exige manifestação processual judicial para comprometer a posse mansa e pacífica. E lembrando que aí, uma vez afastado qualquer desses requisitos, quebrou a contagem do tempo, foi proposta uma ação contra o usucapiente, o tempo é interrompido e volta a ser contado do princípio. Então pensa assim, 4 anos do usucapiente lá, coitado, iludido, né? Falta um ano só para eu ter a propriedade. Aí o proprietário verdadeiro propõe uma ação. Veja, mesmo que o proprietário perca essa ação, ele perca a ação, ele já manifestou a sua oposição. Já quebrou a posse mansa e pacífica. Se ele voltar à inércia de novo e o possuidor permanecer nesse bem, ele conta do zero no prazo de 5 anos. Recomeça lá do zero a contagem dos 5 anos. Tá bom? Na próxima aula eu vou comentar com vocês sobre as modalidades de usucapião de bens imóveis. Muito obrigado, gente. Façam aí as tarefas que estamos passando, os exercícios propostos. E nos encontramos em breve. Um abração para todos.